O beijo irrompeu como uma onda do Tejo, inesperado e avassalador, na praça do comércio lotada de turistas e lisboetas apressados. Beatriz, com os lábios entreabertos em desafio, inclinou-se sobre Clara, cujos olhos castanhos se arregalaram por um instante de puro pânico antes de se fecharem em rendição. O mundo parou, o sol poente tingia o céu de laranja e púrpura, refletindo nas águas calmas do rio, enquanto o som distante de um acordeão fado ecoava das ruelas próximas. Flares de câmaras explodiram como fogos de artifício e um murmúrio coletivo subiu da multidão, um misto de assombro, aprovação sussurrada e condenação velada. Minha Deus, é ela! A Beatriz, sussurrou uma senhora idosa com um jal de lã apertando o rosário. Clara, tremendo ligeiramente, sentiu o coração martelar contra o peito, mas não recuou. Naquele momento, sob o olhar implacável das estátuas de reis esquecidos, elas selaram não só um amor, mas uma revolução silenciosa contra as sombras da tradição portuguesa, onde o amor, como o vinho do Douro, amadurece devagar, mas explode com força inabalável. Beatriz recuou devagar, os olhos verdes brilhando com uma mistura de triunfo e vulnerabilidade. Aos 28 anos, ela era a rainha das redes sociais em Portugal, uma influenciadora com milhões de seguidores, conhecida por posts sobre moda sustentável inspirada nos tecidos de linho das Ilhas dos Açores, viagens de comboio pelo Alentejo colhendo histórias de camponeses e lives onde dançava ao som de morna cabo-verdiana misturada com fado. Mas por trás da fachada polida, Beatriz carregava o peso de uma família conservadora de Coimbra, onde o pai, um professor de história reformado, ainda sonhava com um genro que perpetuasse o nome da família em festas de São João cheias de sardinha assada e vinho verde. Clara, por outro lado, era o oposto. Uma artista de 26 anos, com mãos manchadas de tinta e um estúdio improvisado num antigo armazém no Bairro Alto, onde pintava murais que capturavam a alma de Lisboa, as escadas íngremes de Alfama, os bondes rangentes subindo à graça, as mulheres de lenço na cabeça vendendo pastéis de nata nas pastelarias centenárias. Filha de pescadores do Algarve, Clara crescera ouvindo as ondas do Atlântico e as lendas de sereias que amavam além do permitido, mas o seu coração sempre fora um oceano turbulento, navegando entre a liberdade e o medo do julgamento. Elas se conheceram 6 meses antes, num ateliê de cerâmica em Belém, durante um workshop sobre azulejos tradicionais. Beatriz chegara atrasada, com o cabelo desgrenhado pelo vento do Tejo e um vestido florido que evocava os campos de lavanda da Serra da Estrela. Desculpem, o trânsito de Lisboa é um labirinto de almas perdidas, rira ela, enquanto se sentava ao lado de Clara, que moldava argila com dedos precisos, como se esculpisse segredos. O cheiro de terra úmida e o som suave das rodas de oleiro criaram uma bolha de intimidade imediata. Conversaram sobre tudo, sobre como os azulejos contavam histórias mudas de terremotos e renascimentos, como o de 1755 que destruiu Lisboa mas deixou um legado de resiliência azul e branca. Clara falou da sua avó, que tecia redes de pesca no cais de Lagos e cantava fado vadio nas noites de lua cheia, lamentando amores perdidos no mar. Beatriz confessou o vazio das likes efêmeras, o quanto ansiava por algo real, como o abraço de uma saudade que não dói. Naquela tarde, enquanto o sol se punha sobre a Torre de Belém, elas trocaram o primeiro olhar, um daqueles que Portugal reserva para os seus amantes, profundo, eterno, como o vinho do Porto envelhecido em casais de carvalho. Mas o amor delas não foi imediato, foi uma dança lenta, ao ritmo das marés. Namoraram em segredo, passeando pelas ruas de Alfama ao anoitecer, onde as lâmpadas de ferro forjado lançavam sombras românticas sobre as fachadas caiadas. Comiam bifanas quentes em tasquinhas escondidas, rindo de anedotas sobre o Marquês de Pombal e a sua reconstrução obsessiva da cidade. Clara pintava Beatriz à luz de velas, capturando o brilho malicioso nos seus olhos, enquanto Beatriz postava fotos enigmáticas, um close-up de mãos entrelaçadas contra um fundo de azulejos, legendado com uma citação de Fernando Pessoa: "Tenho em mim todos os sonhos do mundo, mas só um amor é real." A família de Clara, ancorada nas tradições do Sul, tolerava o amiga especial de Lisboa com um ceticismo velado. Já a de Beatriz, com as raízes académicas de Coimbra, via a influenciadora como uma força volúvel, um furacão de pixeles que não merecia a herdeira da linhagem. O beijo na Praça do Comércio não foi planeado, foi uma faísca num barril de pólvora. Estavam lá para uma sessão de fotos, Beatriz promovendo uma campanha de turismo care-friendly, financiada por uma ONG de Lisboa que celebrava o orgulho no Rossio. Clara viera como apoio moral, carregando a sua carteira de artista cheia de esboços de monumentos.
A multidão aglomerava-se para um flash mob de dança ao som da Amália Rodrigues e o ar vibrava com energia libertadora. Mas quando um grupo de jovens conservadores, identificados por bandeiras de um partido tradicionalista, começou a vaiar as performers, isso não é Portugal. Voltem para as vossas modas estrangeiras. Algo estalou em Beatriz. Ela viu o medo nos olhos de Clara, o mesmo que a paralisava nas noites em que sonhava com rejeição. Sem pensar, agarrou a mão de Clara e puxou-a para o centro do círculo, onde o sol poente as banhava como num quadro de Paula Rego. Se o amor é crime, então que o Tejo seja testemunha, murmurou Beatriz, antes de beijá-la. O mundo explodiu em caos, aplausos misturados com gritos, telemóveis erguidos como espadas e o eco de um fado que parecia lamentar e celebrar ao mesmo tempo. As consequências foram um vendaval. Nas horas seguintes, o vídeo viralizou, Beijo de Lisboa trending em Portugal e além fronteiras, com mais de 1 milhão de visualizações. Beatriz acordou no seu apartamento no Chiado com o telemóvel a vibrar como um enxame de abelhas. Mensagens de apoio inundavam as DMS de influencers quer do Porto a ativistas do Porto Muniz na Madeira, mas também os venenos, comentários anónimos chamando-as de vergonha nacional, influencers a corromper a juventude. A mãe de Beatriz ligou às 6 da manhã, a voz trêmula como folhas de sobreiro no vento alentejano. Filha, o que fizeste? O teu pai está inconsolável. Em Coimbra, as pessoas falam. Dizem que traíste as raízes. Clara, no seu estúdio, recebeu uma chamada da avó. Menina, o mar não julga, mas os homens sim. Vem para o Algarve, deixa essa cidade de pecados. Mas entre o ruído havia flores, um buquê de cravos vermelhos deixado à porta de Clara, anónimo, com uma nota. O amor é a verdadeira revolução portuguesa. As semanas seguintes foram um teste de fogo. Beatriz perdeu contratos, uma marca de vinhos do Douro cancelou uma parceria, alegando incompatibilidade com valores familiares, e Clara viu as suas pinturas azulejadas serem retiradas de uma galeria no Lisboa Factory por pressão de colecionadores conservadores. Elas encontravam refúgio nas pequenas coisas, caminhadas ao longo da costa de Cascais, onde o Atlântico rugia encorajamentos, ou noites cozinhando bacalhau à brás no apartamento de Beatriz, ao som de vinis de Marisa. Somos como o fado, dizia Clara, traçando os contornos do rosto de Beatriz com o dedo. Tristeza e alegria entrelaçadas, mas sempre com alma. Beatriz respondia com beijos suaves, prometendo, eu não me escondo mais. Tu és o meu Portugal inteiro, das vinhas ao oceano. Mas o drama aprofundou-se quando a traição surgiu das sombras. Ana, a melhor amiga de Beatriz desde os tempos de universidade em Lisboa, revelou-se o veneno no copo. Ana, uma jornalista de moda com ambições de subir na hierarquia do Correio da Manhã, vazara o vídeo para um tabloide sensacionalista, adicionando rumores falsos. Influencer em crise, Beatriz usa namorada para cliques? O motivo? Inveja pura, misturada com um amor não correspondido por Beatriz que Ana nutria em silêncio há anos, como uma saudade mal resolvida. Confrontada num café no Terreiro do Paço, Ana defendeu-se com lágrimas. Eu só queria que visses o mundo real, Beatriz. O amor não é um post, é uma ferida que sangra. Beatriz sentiu o coração partir-se como um azulejo rachado. Ana fora a confidente das noites de dúvida, a que a arrastava para festas de Santo António cheias de manjerico e sardinha. A traição cortou fundo e quando as divisões sociais de Portugal, a elite urbana contra as raízes rurais, o progresso contra a tradição. Clara, ao saber, não explodiu. Em vez disso, abraçou Beatriz sob a chuva fina de novembro, que lavava as ruas de Lisboa como lágrimas purificadoras. A traição é como o terremoto de 1755, disse ela, voz suave como mar calmo. Destrói, mas obriga a reconstruir mais forte. Juntas, elas enfrentaram o furacão. Beatriz publicou um vídeo vulnerável, sem filtros, falando da dor da traição e do poder do amor autêntico, inspirado nas histórias de resistências portuguesas, das mulheres de 1974 que marcharam pela liberdade à rainha de Catarina que governou com coração de leoa. O vídeo ganhou tração, transformando o drama em movimento. Petições online por mais visibilidade quer, murais de Clara pintados em solidariedade no Martim Muniz e até um concerto de fado benefit no Coliseu dos Recreios, onde cantoras como Carminho dedicaram canções ao beijo que uniu o Tejo.
o clímax chegou numa noite de inverno, durante o Festival de Fado no Rossio. Beatriz subiu ao palco improvisado, o coração acelerado como o trote de um cavalo lusitano. A multidão, uma tapeçaria de rostos, de imigrantes africanos a turistas escandinavos, de avós com jales a jovens com piercings, esperava. Clara estava ao lado, mão na dela, um colar de conchas do Algarve ao pescoço como talismã. Eu beijei Clara publicamente não por drama, mas por verdade, começou Beatriz, voz e quando como um lamento fadista. Em Portugal, terra de navegadores e poetas, o amor não tem mapas, ele é o oceano todo. Então, virou-se para Clara e beijou-a novamente, desta vez com a multidão rugindo de aprovação. Lágrimas misturaram-se a aplausos. Uma idosa na primeira fila ergueu o punho, gritando viva o amor livre, enquanto crianças dançavam ao redor. A traição de Ana curou-se devagar. Meses depois, num encontro tenso num convento restaurado em Sintra, Ana pediu perdão, admitindo seu próprio vazio. Eu invejava o que tinhas com ela, uma luz que eu nunca acendi. Beatriz perdoou não por fraqueza, mas pela humanidade portuguesa, o perdão como vinho que amadurece, transformando amargor em sabedoria. Clara e Beatriz, fortalecidas, expandiram o seu amor para além do pessoal, fundaram um coletivo de artistas que era em Lisboa, inspirado nas cooperativas de vinho do Dão, onde histórias de amor teciam redes de apoio. Viajaram pelo país, de Évora com os seus templos romanos a Guimarães, berço da nação, documentando casais como elas, posts que celebravam a tapeçaria diversa de Portugal, o fado lésbico de intérpretes modernas, os bailes de folclore inclusivos no Minho. No final, o beijo não causou só drama, forjou uma união indissolúvel. Num entardecer de verão, de volta à Praça do Comércio, elas sentaram-se no cais, pés pendurados sobre o Tejo. Clara esboçava o horizonte, Beatriz narrava a cena para uma live suave. O amor, disse Beatriz, inclinando a cabeça no ombro de Clara, é como Lisboa, cheia de subidas íngremes, mas sempre com vista para o mar infinito. Clara sorriu, beijando-lhe a têmpora. E nós somos as suas azulejas, eternas, coloridas, contando a história de um Portugal que ama sem medo. O sol mergulhou no rio, tingindo o céu de promessas, e o fado distante cantava de redenção. Naquele momento, o drama dissolveu-se em paz, e a união, como as raízes de uma oliveira centenária no Alentejo, enraizou-se para sempre. As raízes do amor delas estendiam-se mais fundo do que o beijo viral sugeria, entrelaçando-se com as veias da terra portuguesa, onde cada pedra conta uma saga de conquistas e perdas. Beatriz recordava a primeira viagem juntas ao Douro, semanas após o encontro em Belém. Alugaram um barco de madeira envelhecida, daqueles que ainda navegam os socalcos de vinhas como veias de esmeralda subindo as encostas. O ar cheirava a terra vermelha e uvas maduras, e o rio, preguiçoso sob o sol de agosto, refletia os terraços como um espelho de sonhos. Aqui, o tempo para, murmurara Clara, reclinada contra Beatriz, enquanto vogavam devagar, passando por quintas onde vindimadores cantavam ranchos alegres, colhendo cachos de touriga nacional. Beatriz, com o telemóvel desligado pela primeira vez em meses, sentiu um alívio profundo. Longe das notificações, era só elas, o rio e o eco distante de gaitas de foles de um festival em Pinhão. Naquela noite, numa quinta familiar com paredes de granito e chaminés que fumegavam histórias de gerações, elas jantaram petiscos de queijo da serra e alheiras grelhadas, regados com vinho tinto que aquecia como um abraço. A dona da casa, uma viúva de olhos astutos chamada Dona Rosa, observou-as com um sorriso enigmático. O Douro ensina paciência, disse ela, servindo mais um copo. Como o vinho, o amor precisa de anos para se tornar grande. Clara, corando ligeiramente, contou da sua infância no Algarve, onde o pai a levava a colher figos silvestres nas falésias e a mãe tecia cestos de palha ao som de cantigas de roda. Beatriz partilhou fragmentos da sua juventude em Coimbra, as serenatas na Sé Velha, onde rapazes declamavam Camões sob as estrelas, mas ela sonhava com versos próprios, não recitados. Na varanda, sob um céu cravejado de constelações que pareciam azulejos celestiais, elas beijaram-se pela primeira vez, suave, como o toque de uma brisa do vale, prometendo mais do que palavras podiam. De volta a Lisboa, o segredo delas floresceu em rituais íntimos. Aos domingos, visitavam o mercado da Ribeira, onde o cheiro de pão quente e mariscos frescos misturava-se ao burburinho de conversas em calão lisboeta.
Compravam queijos de azeitona e azeitonas de Alentejo, rindo enquanto provavam empadas de galinha quentes das mãos de vendedoras de faces enrugadas pelo tempo. Clara adorava esses momentos. É aqui que Portugal pulsa, no caos delicioso das gentes comuns. Beatriz, sempre a performer, gravava stories discretos. Um vídeo de Clara escolhendo peixe fresco, legendada verdadeira influência, o sabor da vida real. Mas o medo espreitava, como névoa matinal no Tejo. Clara hesitava em posts públicos, recordando um primo no Sul que fora ostracizado por escolhas modernas. Beatriz, impulsionada pela sua plataforma, ansiava por romper as correntes, mas temia arrastar Clara para o escrutínio. O beijo na praça alterou tudo, mas o drama inicial foi eclipsado por uma onda de solidariedade que Portugal, com a sua alma generosa, soube oferecer. Ativistas do ILGA Portugal organizaram um piquete no Chiado, com cartazes inspirados em arte de Clara, silhuetas de amantes contra fundos de ondas azuis, simbolizando o Tejo como veia que herda a nação. Uma fadista de Alfama, conhecida como a Voz da Noite, dedicou uma canção improvisada, Beijo do Tejo, cujos versos falavam de amores proibidos que renascem como fênix nas cinzas de tradições. Beatriz leu as letras numa live noturna, voz embargada. Nas margens do rio, onde o sal beija a terra, dois corações desafiam o vento, e o vento, invejoso, acalma. Os seguidores multiplicaram-se, mensagens de jovens de Faro Bragança fluíam, obrigada por nos darem coragem. Em Trás-os-Montes, ainda é tabu, mas o teu beijo chegou como um comboio da CP. Contudo, a traição de Ana cortou como uma navalha afiada no coro de um tambor de cimbalom. Descoberta através de um e-mail acidental, Ana enviara o vídeo para um editor com notas marginais cheias de veneno. Escândalo perfeito para capa, a revelação veio numa manhã chuvosa de outono, quando as folhas de castanheiro caíam como confetes melancólicos no jardim do Palácio da Ajuda. Beatriz confrontou Ana num café escondido no bairro Alto, onde o aroma de pastéis de nata competia com a tensão no ar. Porquê, Ana? Foste a minha irmã nas noites de insônia, a que me levava a dançar morna no Beleza. Ana, com o make-up borrado pelas lágrimas, confessou: eu amava-te primeiro, Beatriz. Via-te brilhar com ela e sentia-me como um azulejo quebrado, bonita, mas inútil. Queria que doessem, para que visses o meu vazio. A conversa estendeu-se horas, entre goles de galão e silêncios pesados, evocando as complexidades portuguesas, a inveja como saudade mal digerida, o perdão como um fado que resolve em esperança. Clara, ao chegar, encontrou Beatriz encolhida na cadeira, o rosto pálido como as paredes de cal de Alfama. Sem palavras, abraçou-a e juntas caminharam até ao mirador da Senhora do Monte, onde Lisboa se estendia como um tapete de luzes tremulosentes. A traição é humana, sussurrou Clara, apontando para as 7 colinas. Como esta cidade, que caiu e se ergueu tantas vezes. Nós faremos o mesmo. Naquela noite, pintaram juntas. Beatriz mergulhou os dedos na tinta azul, traçando ondas no canvas, enquanto Clara adicionava toques de vermelho, corações partidos que se uniam. O quadro, batizado Saudade Traída, tornou-se o primeiro de uma série que expuseram numa galeria pop-up no Cais do Sodré, atraindo multidões que viam nele não só arte, mas um espelho da alma lusa. O fortalecimento veio através de pequenas vitórias. Beatriz reconstruiu a sua marca com parcerias autênticas, uma linha de roupas inspirada em bordados madeirenses, modelada por casais queer de todas as ilhas. Clara recebeu uma comissão para murais no novo Centro Comunitário de Chelas, um bairro multicultural onde imigrantes de Angola e Brasil se misturavam com lisboetas de gema, pintando cenas de união, mãos de cores diversas entrelaçadas contra fundos de pastéis de Belém e danças de grupo de São João. Juntas, viajaram ao Algarve para um retiro familiar. A avó de Clara, com os seus olhos de mar, abraçou-as abertamente pela primeira vez, oferecendo um colar de conchas. O mar não mente, meninas. Ele leva e traz, mas o amor verdadeiro ancora. O pai de Beatriz, relutante, enviou uma carta de Coimbra. Filha, a história ensina que as grandes uniões nascem de tormentas. Seja feliz, isso é o legado que eu quero. O clímax irrompeu não com estrondo, mas com o sussurro insistente de um fado que se recusa a morrer. Era dezembro, e Lisboa vestia-se de luzes natalícias, as ruas do Chiado enfeitadas com guirlandas de azevinho e estrelas que piscavam como promessas no céu nublado.
Beatriz e Clara preparavam-se para o grande evento, o baile de solidariedade que era no antigo Teatro Nacional Dona Maria II, no Rossio, um salão restaurado com lustres de cristal que capturavam ecos de óperas do século XIX. O baile era a ideia delas, uma fusão de gala e protesto, com leilões de arte de Clara e discursos de Beatriz sobre visibilidade. Convidadas incluíam figuras da cultura portuguesa, um escritor de Évora que narrava amores proibidos em romances inspirados no Cancioneiro Geral, uma dançarina de flamenco gitano do sul que misturava ritmos com fado. Mas na véspera, o drama reacendeu-se. Ana, redimida mas ainda frágil, contactou Beatriz com uma pista, um grupo de extremistas locais, financiados por doadores anónimos de Beira Alta, planeava protestar no baile com cartazes homofóbicos e megafones que ecoariam acusações de decadência moral. Eu ouvi no círculo jornalístico, disse Ana ao telefone, voz rouca de culpa remanescente. Deixa-me ajudar a neutralizar. É o meu penitência. Beatriz hesitou, a ferida ainda latejava, mas aceitou, recordando que Portugal, terra de reconciliações, perdoa como o vinho se filtra. Clara, ao saber, apertou os punhos. Não deixamos que o medo nos roube a dança. Como no Carnaval de Torres Vedras, onde as máscaras revelam verdades. O baile começou sob um manto de neve rara, flocos leves que dançavam como confetes sobre o Rossio, evocando invernos mágicos das beiras. O salão pulsava com vida, mesas cobertas de damascos bordados à mão, candelabros acesos com velas de cera de abelha e um buffet de iguarias regionais, queijadas de Sintra, rabanadas douradas e vinhos espumantes de bairrada. A música iniciava com um quarteto de viola da terra, evoluindo para DJS que fundiam morna com house quier. Beatriz, num vestido de veludo verde escuro inspirado nas florestas da Serra da Arrábida, entrou de braço dado com Clara, que usava um fato de linho azul claro, pintado à mão com motivos de ondas algarvias. Os aplausos foram um rugido gentil, como o mar em maré baixa. Então, o protesto irrompeu. Uma dezena de figuras encapuzadas, com bandeiras de cruzes antigas, invadiu o átrio, gritando slogans que ecoavam medos arcaicos. Portugal católico, não invertido. O pânico ondulou pela multidão, mas Beatriz, com o instinto de uma fadista no auge, subiu ao palco. Irmãos, começou, microfone na mão trêmula mas voz firme como o granito do Rossio. Vocês vêm com ódio, mas Portugal é feito de abraços, dos descobrimentos aos abraços nas festas de São Martinho. O amor de Clara e meu não rouba nada, multiplica como as uvas no Douro. Clara juntou-se a ela e juntas cantaram um trecho de fado, estranha forma de vida, adaptado com letras originais sobre traição e redenção. A voz de Clara, rouca e profunda como o Atlântico, silenciou os intrusos. Ana, infiltrada entre eles como repórter, gravava tudo, transformando o caos em prova para as autoridades. A multidão uniu-se. Casais dançaram em círculo protetor, uma avó de lenço na cabeça ofereceu rosas aos manifestantes, dizendo o menino Jesus nasceu para todos os amores. Os extremistas recuaram, envergonhados pelo espelho da humanidade portuguesa, generosa, resiliente, como o povo que reconstruiu Lisboa das ruínas. O baile continuou até ao amanhecer, com fogos de artifício sobre o castelo de São Jorge iluminando o céu. Beatriz e Clara, exaustas mas radiantes, dançaram a valsa final ao som de um violino que chorava alegria. Nos dias seguintes, o incidente fortaleceu a união delas de formas inesperadas. O vídeo de Ana, editado com sensibilidade, viralizou como Noite de Fado Rebelde, inspirando capítulos locais do movimento em cidades como Setúbal e Viana do Castelo. Beatriz recebeu um prémio de ativismo da Câmara de Lisboa numa cerimónia no Passos do Conselho onde o alcalde citou Sofia de Mel Brainer, a liberdade é o oxigênio da alma. Claras Moraes ganharam notoriedade internacional com uma exposição em Porto que misturava azulejos digitais e tradicionais, celebrando amores do Tejo. Mas o verdadeiro laço tecia-se no privado. Após o baile, elas fugiram para um fim de semana na Serra da Estrela, onde a neve cobria pinheiros como um manto de lã. Alugaram uma casa de pastores, com lareira crepitante e janelas que emolduravam vales nevados. Ali, sem câmaras, Beatriz confessou medos profundos. Às vezes, sinto que o meu amor por ti é um luxo que não mereço, eu, que vivo de aparências.
Clara, aquecendo as mãos nas dela, respondeu: o amor não é luxo, é o pão diário, como broa do Alentejo. E tu és a minha farinha, a minha água. Passaram noites a contar estrelas, sonhando um futuro com uma casa em Cascais, jardim de laranjeiras e um estúdio para pintarem juntas. O frio exterior contrastava com o calor interno, forjando uma intimidade que transcendia o drama. De regresso, a família integrou-se devagar. A mãe de Beatriz viajou de Coimbra com um cabaz de vinhos e queijos, sentando-se com Clara para uma conversa franca sobre as mudanças dos tempos. Eu casei por dever, admitiu ela, olhos úmidos. Não deixes que o dever roube a tua alegria. O pai, taciturno, enviou um livro antigo de poesia lésbica de Natália Correia, com uma nota: lê e entende o coração português. No Algarve, a avó de Clara organizou um almoço de mariscos na praia de Dona Ana, onde conchas foram atiradas ao mar como ofrendas a Iemanjá, orixá africana sincretizada com a Virgem, abençoando uniões diversas. A romance entre Beatriz e Clara amadureceu como um medronho destilado nas serras do Gerês, ardente, complexo, com notas de terra e céu. Após o baile, elas dedicaram-se a projetos que teciam o seu amor na tapeçaria social de Portugal. Lançaram o Tejo Abraça, um podcast quinzenal gravado num estúdio improvisado no estúdio de Clara, no Bairro Alto. Cada episódio era uma conversa íntima. Beatriz moderava com o carisma de uma anfitriã de festas de São Pedro, enquanto Clara trazia a profundidade de uma contadora de lendas algarvias. Convidadas variavam: uma surfista que era de Ericeira que domava ondas como domava preconceitos, um historiador do Porto que desenterrava amores sáficos nas cartas de freiras do século XVII. O áudio capturava essências portuguesas, o clique de uma chávena de café, o fundo de um fado tocado na viola, risos que ecoavam como sinos de igreja em romaria. Um episódio memorável focou na traição de Ana, transformando dor em lição. Ana foi convidada, voz trêmula ao microfone. Eu traí porque o meu amor era uma sombra, invejoso, não luminoso. Mas o vosso beijo iluminou-me, mostrou que o perdão é o maior fado. Os ouvintes responderam com milhares de mensagens, histórias de traições curadas em vilas do Ribatejo, onde rivais se reconciliam em touradas simbólicas. Beatriz e Clara terminavam cada show com um ritual: ler uma carta de ouvinte, depois um beijo suave ao fmic, selando a vulnerabilidade. Culturalmente, mergulharam mais fundo. Viajaram a Évora para o Festival de Jazz, onde o Templo Romano servia de palco a duetos lésbicos que fundiam contrabaixo com canções de José Afonso. Em Coimbra, Beatriz levou Clara à queima das fitas, não como espectadora, mas como homenageada. Um grupo de estudantes queer dedicou uma serenata a elas, com guitarras desafinadas cantando amor em lágrimas, paródia fadista do seu drama. Clara, tocada, pintou um mural na Universidade Velha, figuras entrelaçadas contra fundos de livros antigos, simbolizando conhecimento como ponte para o amor. O conflito reacendeu subtilmente quando um escândalo menor surgiu. Um ex-segurador de Beatriz, um tipo de Cascais com o ego inflado como as ondas da costa, alegou em redes que o relacionamento era marketing ploy. Sem provas, mas com veneno suficiente para azedar o ar, o rumor espalhou-se como erva daninha em campos de arroz de Mondego. Beatriz sentiu o pânico antigo, o medo de ser vista como oportunista, não autêntica. E se o mundo acreditar? Perguntou a Clara numa noite de insônia, deitada no chão do estúdio, estrelas falsas projetadas por uma lâmpada. Clara, traçando constelações na pele dela com o dedo, respondeu: o mundo mente, mas o nosso amor não. Lembra o provérbio minhoto: a verdade é como o azeite, sobe sempre. Contra-atacaram com transparência, um documentário curto, filmado por amigos no Lisboa Factory, mostrando dias reais, cozinhar caracóis à alentejana num piquenique no Monsanto, visitar o Santuário de Fátima para uma oração pessoal por aceitação, não pela mudança, mas pela força. O filme, intitulado Ondas Verdadeiras, estreou num cinema independente no Grandola, vila de canções revolucionárias, e tocou corações. Um padre local, inspirado, pregou sobre o amor como um mandamento divino, sem exceções. O rumor morreu, mas fortaleceu-as, como ferro na forja. Humanamente, o laço aprofundou-se em gestos cotidianos. Clara ensinou Beatriz a pintar, não poses perfeitas, mas rabiscos livres, como as caligrafias árabes nos azulejos de Moura.
Beatriz retribuiu com aulas de redes. Não é sobre likes, amor é sobre ligar almas. Celebraram aniversários com tradições mistas, o de Beatriz com um piquenique de queijos da Beira em Sintra, o de Clara com uma fogueira na praia de Odeceixe, contando estrelas cadentes como promessas. A família expandiu o círculo. A mãe de Beatriz adotou Clara como filha do coração, enviando pacotes de morcelos de Coimbra. A avó de Clara tricotou jailes para ambas, bordados com âncoras, símbolo de estabilidade no mar da vida. Um momento pivotal veio no verão, durante o Festival de Sintra. Num palácio restaurado, com ecos de reis moriscos, elas performaram uma peça curta escrita por Clara, Azulejos do Coração, sobre duas mulheres numa Lisboa pós-terremoto, reconstruindo amor das ruínas. Beatriz atuou como a influenciadora moderna, Clara como a artista ancestral. O público, de turistas a locais, chorou e aplaudiu, vendo nelas o reflexo da nação, bela, ferida, eterna. À medida que o ano virava, o romance delas evoluiu para uma sinfonia madura, onde cada nota, de riso ou lágrima, harmonizava com o pulso de Portugal. O Tejo Abraça cresceu, agora com episódios ao vivo em vilas remotas. Em Monsanto, a aldeia de Xisto, gravaram sob carvalhos centenários, com camponeses partilhando contos de amores rurais que eram escondidos em festas de vindima. Em Óbidos, Vila Literária Morada, Clara leu excertos de um diário conjunto, entradas sobre o primeiro beijo no Douro, a dor da traição de Ana, enquanto Beatriz moderava debates sobre literatura lésbica, citando Florbela Espanca, Eu sou a que sou, e o amor é o meu verbo. Xungimentos menores testaram-nas. A pressão mediática por conteúdo exclusivo cansava Beatriz, que ansiava por anonimato nas noites de Alfama, onde fado anónimo curava almas. Clara lutava com inseguranças artísticas, temendo que o seu trabalho se tornasse merchandising do amor em vez de expressão pura. Resolviam encaminhadas pelo Gerês, onde cascatas rugiam conselhos e trilhos de pedra levavam a miradouros de alma limpa. Somos como esta montanha, dizia Clara, ofegante numa subida. Dura, mas bela na erosão do tempo. A humanização veio através de causas. Apoiaram uma iniciativa em Faro para Abrigos Quer, inspirada nas grutas do Algarve, refúgios naturais contra tempestades sociais. Beatriz usou a sua plataforma para angariações, postando lives de mergulhos em grutas subaquáticas com doadoras, legendadas Mergulhar no Amor, apoio refúgios para quem foge do julgamento. Clara doou pinturas de sereias lésbicas e Quando lendas barquinhais. O projeto floresceu, salvando vidas como o mar salva náufragos. Romanticamente, renovaram votos num ritual privado em Sagres. No cabo onde o Atlântico encontra o Índico nos sonhos de navegadores, elas trocaram anéis de prata martelada, gravados com Tejo eterno. O vento salgado testemunhou promessas, na saúde e na saudade, na fama e no esquecimento. De volta, integraram famílias num jantar em Lisboa, bacalhau com natas misturado com pratos algarvios, conversas fluindo como o vinho do Dão. O pai de Beatriz, outrora rígido, ergueu um brinde às filhas que nos ensinam a navegar novos mares. O drama final surgiu inesperado, uma oferta tentadora para Beatriz, um contrato global em Madrid, exigindo meses longe, com promessas de fama transatlântica. É o sonho, confessou ela a Clara, no estúdio, luz de fim de tarde dourando os pincéis. Mas sem ti, é vazio como um fado sem viola. Clara, coração apertado como rede de pesca, ponderou, vai, amor. O nosso laço é como Tejo, corre, mas sempre volta ao mar. Após noites de debate, Beatriz recusou, optando por um projeto local, uma série documental sobre amores quer nas regiões, de Trás-os-Montes a Açores. O mundo pode esperar, o nosso Portugal não. Ana, agora aliada, CO produziu o primeiro episódio, filmado em Guimarães, berço da nação, onde castelos contam de rainhas guerreiras. A reconciliação selou-se com um abraço sob a chuva galaico-portuguesa. Obrigada por me salvares da minha própria sombra, disse Ana. O episódio, sobre um casal idoso de amores escondidos nas vindimas, tocou milhões, humanizando o que era como fio na tapeçaria nacional. O desfecho desenrolou-se como um fado resolvido em esperança, onde o drama se transmuda em legado. Um ano após o beijo, Beatriz e Clara celebraram com um retiro no Alentejo, planícies infinitas de sobreiros e trigo ondulante, onde o céu parece abraçar a terra. Alugaram uma herdade isolada, com oliveiras antigas que sussurravam segredos de paz.
Ali, sem sinal, elas caminharam descalças pela terra vermelha, colhendo ervas silvestres para um ensopado simples, cozinhado em fogueira como camponeses ancestrais. Aqui, o tempo é amigo, murmurou Beatriz, reclinada na relva, cabeça no colo de Clara. Sem post, só nós. Clara, tecendo uma guirlanda de flores silvestres, respondeu, e o mundo lá fora? Fortalecemos-o ao sermos fortes aqui. O Tejo Abraça evoluiu para um movimento, capítulos em cada distrito, de Braga a Beja, com encontros mensais em tasquinhas ou praias, partilhando histórias ao som de concertinas. Um capítulo em Lagos, terra de Clara, organizou um beijo coletivo na praia, casais quer beijando ao pôr do sol e quando original mas multiplicado, com conchas como testemunhas. Beatriz discursou, o nosso beijo foi semente, estes são os frutos, um Portugal onde o amor não pede licença. A traição de Ana, agora lição, inspirou um segmento, Sombras ao Sol, onde ex-invejosos partilhavam redenções, como Ana, que fundou um blog sobre saúde mental quer, citando essa de Queiroz, o amor cura o que o ódio fere. Culturalmente, o impacto reverberou. Clara's exposição itinerante, Muros de Amor, viajou de Lisboa ao Porto, com murais interativos onde visitantes adicionavam azulejos pessoais, corações partidos e inteiros, contrafundos de paisagens portuguesas. Em Faro, um turista deixou um azulejo com Do Brasil com Amor, ligando oceanos. Beatriz documentários ganharam prémios no Festa em Espinho, celebrando narrativas que humanizavam o diverso, um episódio sobre transexuais no Carnaval de Na Droga, outro sobre lésbicas nas cooperativas de queijo da Serra da Estrela. Famílias floresceram. O pai de Beatriz visitou o estúdio, ajudando a emoldurar pinturas, olhos brilhando com orgulho não dito. A avó de Clara enviou tapeçaria tecida à mão, duas figuras entrelaçadas em fios de lã tingidos com tinta de marisco, símbolo de uniões duradouras. Ana tornou-se tia honorária, organizando noites de jogos em Coimbra, onde risos curavam cicatrizes. No ápice, num entardecer no Cabo de São Vicente, fim da terra, onde o sol se afoga no Atlântico, elas renovaram compromisso. Com o vento a uivar como fado selvagem, Beatriz leu um poema original. Tu és o meu Tejo, eu a tua maré, juntas, fazemos o oceano. Clara respondeu com um desenho na areia, duas silhuetas beijando-se contra ondas, apagadas pela maré mas eternas na memória. O drama nos forjou, mas a união nos salva, disse ela. Anos depois, com uma casa em Alfama, janelas com vista para o Tejo, jardim de manjericão para manjericos de Santo António, elas olhavam para trás sem arrependimentos. O beijo público, outrora furacão, tornara-se lenda, ensinada em escolas como exemplo de coragem, cantada em fados modernos. Portugal, com a sua alma de navegadora, abraçara-as, provando que o amor, como nação, renasce das profundezas. E assim, sob o céu estrelado de Lisboa, Beatriz e Clara dançavam devagar, mãos unidas, sabendo que a verdadeira influência é o eco de um coração que ama sem fronteiras.